Bem-vindos, meus caros alunos, tudo bem? Vamos lá. Hoje temos mais uma aula aí sobre elementos de máquinas, tá? E agora a gente vai começar a trabalhar com alguns elementos que são utilizados em todas as máquinas. Acho que eu não conheço uma máquina que não utilize esse elemento, né? Que é a rosca. Seja ela numa porca, num parafuso, né? Num fuso de transmissão de rotação. A gente sempre está utilizando aí o conceito de roscas aí, né? Então, roscas extrapola até alguns elementos transportadores de carga, né? Como as roscas sem fins, né? Então, tem essa utilização, sistema de brocas também, para poder fazer escavação de terrenos, né? Então, ou até mesmo perfuração de peças. Então, o conceito de rosca ele é bastante amplo. E no nosso caso, nós vamos trabalhar esse conceito voltado para a área de metal mecânica. Então, esse é o nosso foco da nossa aula de hoje. Então, a gente vai trabalhar aí com as questões de roscas, conhecer os perfis de roscas, a questão de fillet, né, das roscas, alguns dos elementos que são utilizados aí para cálculo da estrutura de rosca, que tipo de rosca deve ser utilizada em qual situação, o sistema que ela é concebida, que ela foi criada, e entender um pouquinho aí como é que é esse processo, tá bom? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Então, pessoal, para a gente conseguir caracterizar as roscas, a gente tem que ter um parâmetro que é a questão do fillet, né? Então o que é o fillet? Os filetes aqui, ó, é essa estrutura que na verdade é onde recebe os maiores esforços, né, que é submetida à rosca. Muitas vezes você pensa que a estrutura, o corpo da rosca, né, a parte maciça dela, sim, é claro, é importante, mas a questão de esforços é muito concentrada no que a gente pode chamar aqui de fillet ou, né, no jargão mais comum, nos dentes da rosca. Tá? Então, um conjunto de fillets no entorno de uma superfície cilíndrica. E ela pode ser interna, que é o caso das porcas, ou externas, no caso aí de parafuso e barras roscadas. Tá? Então, a gente vai classificar a questão de rosca principalmente pela estrutura do fillet. O fillet ele tem diversos padrões, diversas angulações. Então, isso aqui é utilizado para classificar rosca. Então, vamos conhecer alguns dos tipos de filete que são utilizados aí nas roscas. Então, tem um tipo aí, ó, perfil triangular. Tá? Então, utilizado em parafusos e porca de fixação. Então, ele tem esse perfil. Se eu fizer um corte aqui na peça, né, então, vou dizer que eu estou tirando um pedaço do material e que eu tenho aqui, ó, no perfil do cortado, eu tenho essa figura aqui, ó, tá? E aí vamos falar assim, mas ela não é, ela é chanfrada aqui, ó, né? Ela é plana aqui na parte de cima, sim. Ela não pode ser completamente pontiaguda aqui, senão ela poderia promover aqui um esforço muito grande com relação, no caso aqui, ó, é um corpo de um parafuso, a parte roscada de um parafuso. Se ela fosse completamente pontuda aqui, ela poderia exercer uma tensão maior aqui no canal da rosca da porca ou da máquina, se fosse caso de um parafuso prisioneiro ali de repente. Então isso poderia desgastar mais. Então nesse ponto aqui ela tem essa estrutura plana aqui, que não é assim à toa. Ela tem um motivo porque a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois o próximo perfil que nós temos aqui, ó, é o trapezoidal. Então, ó, ele é utilizado muito no movimento de máquinas. Então, ele permite, né, o deslocamento transversal do sistema que estiver acoplado a ele. Seja ele um corpo móvel ou até mesmo uma porca. Então, tem esse sistema aqui, ó, que ele é trapezoidal. Então, tem um outro perfil também, ó. Tá vendo? E mais uma vez aqui, ó, você está vendo que é plano, tá? Justamente porque se você colocar um outro elemento aqui que tenha o mesmo perfil trapezoidal, vai haver uma folga aqui, ó. Na verdade, o esforço maior não está no topo, né, da estrutura, nem no fundo do canal. Ele está na estrutura
transversal aqui, ó. O esforço ele é impregnado nesse sentido aqui, ó. Então, aqui que eu tenho que ter a maior estrutura de esforço. Tanto é que, se eu quiser fazer um tratamento térmico aqui, ó, o tratamento térmico superficial nos dentes do meu sistema roscado. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é outro perfil de rosca, tipo trapezoidal. Depois eu tenho aqui, ó, do tipo redondo. É utilizado em materiais que têm grandes dimensões, né? Então, estruturas bem grandes que vão precisar ter transmissão de esforço e fixação. Tá? Então, numa máquina, né, vamos supor um torno, que é uma máquina que tem um tamanho relativamente pequeno, eu não vou utilizar um perfil roscado do tipo redondo. Agora, se eu estiver trabalhando com questões assim, com guindastes, com sistemas de transmissão de forças, pontes rolantes, né, grandes máquinas que pesam aí diversas toneladas, chegando até dezenas de toneladas, aí os perfis redondos são mais indicados para trabalhar com esse tipo de maquinário mais pesado, de grandes dimensões, os diâmetros, né, são maiores e grandes esforços relacionados a isso. Então tá aqui, ó, o perfil dele, tá? Tô fazendo um corte aqui da peça. Essas linhas que estão aqui, ó, é a linha de transversal do eixo da minha rosca, tá? Então é como se eu tivesse aqui, ó, o perfil dela tanto na frente quanto no fundo, tá? Então o que eu vou guardar aqui é a análise desse desenho aqui, ó, do perfil redondo que tem o que a gente chama aí dos fillets da minha rosca. Perfil quadrado, que é muito semelhante ao perfil trapezoidal, porém agora eu já tenho a questão de dentes aqui, não tem aquela inclinação, tá? Então, parafuso que recebe grandes esforços ou choques, tá? Então, ele tem uma forma de fixação diferente do trapezoidal. O trapezoidal ele era para facilitar o movimento. Vamos voltar um pouquinho lá, ó, rapidinho. Ó, o trapezoidal ele é utilizado para as máquinas aqui, ó, que tem que movimentar ao longo do eixo roscado. Então facilita o deslocamento aqui, ó. Já o perfil quadrado ele é para suportar grandes esforços, mas principalmente choques, tá? Então máquinas que recebem impacto. No caso aqui de repente prensa, poderia ser uma máquina ou aquelas máquinas de perfis de prensa para fazer chapas, que são de dezenas de toneladas de força de pressão ali, né? Então o perfil ali utilizado poderia ser um perfil quadrado mais indicado aí. Grandes esforços e pancada, o choque entre as peças. Então ele é mais indicado para suportar esse tipo de situação. Depois eu tenho aqui, ó, parafuso, ó, para barra roscada, perfil roscado aqui, parafuso que recebe grandes esforços em apenas um sentido. Ou seja, lembra que eu falei no último desenho que eu tenho aqui a aplicação no sentido transversal, aqui, ó, numa inclinação? Então o que está acontecendo? Ó? Vou pegar o desenho aqui do meu perfil. Nesse caso, do perfil de rosca dente de serra, veja o seguinte, ó, eu preciso fazer o alojamento desse parafuso, vamos imaginar que é um parafuso. E esse parafuso, ele recebe força, né? O esforço é neste sentido. Então o que acontece? O esforço que ele vai receber aqui, ó, ele é dividido, né? Aí tem um sistema de vetor aqui, ó, que eu vou ter aqui, ó, um eixo Y e um eixo X, tá? Então imaginando que eu estou pegando essa lateral aqui, ó, estou traçando um eixo aqui e um eixo nesse sentido. O que acontece? Quando eu recebo o esforço aqui, essa tensão que existe aqui no dente, ela é dividida entre essa estrutura do dente e o corpo cilíndrico do parafuso. Então, ele divide o esforço aqui, ó, nesse dente. Por isso que essa parte aqui, ó, tem que ser maior, tá? Para ela poder absorver esse esforço. Vamos voltar lá.
para ela receber esse esforço aqui. Então, ele permite uma facilidade para entrar, tá? Você veja que o canal aqui, o fundo do canal é redondo, tá? Facilita aqui. Grandes esforços, então ele distribui isso de uma maneira mais uniforme aqui, tá? E ele apresenta apenas um sentido, tá? Então esse aqui é o sentido de fixação desse perfil dente de serra. Vamos para o próximo aqui. Pessoal, sentido da rosca. A rosca tem tanto a direita quanto a esquerda, né? Tem alguns sistemas que eu tenho na mesma peça, eu tenho roscas internas com sentidos contrários. Então, se a gente lembrar daqueles esticadores de cabo, né, muito comum aí no dia a dia, ele vai possuir um lado uma rosca para a direita e no outro lado uma rosca para a esquerda. Então, na medida que ele for apertando, ele vai tracionando nos dois sentidos. Tá? Então, tem esse perfil aí também. Então, vamos lá. Ó. Desenho aqui, ó. Aqui é um perfil triangular. E aqui, ó, eu tenho sentido de inclinação do filete. Ó. Veja o seguinte, ó, essa parte tem que prestar atenção para não causar confusão. Por quê? Essa linha vermelha aqui, ó, que eu estou colocando, veja o seguinte, ó, se eu pegar esse ponto como referência, a inclinação está para o lado esquerdo, certo? Então tá aqui, ó, eu estou pegando esse ponto de referência, tá? E aí, ó, eu tenho o início de rotação. Então aqui, ó, é o primeiro dente, né? O primeiro filete da rosca. Então é o canal de entrada. E aí ele vai rodando e aí a porca vai avançando nesse sentido. Então, ele tem essa inclinação para o lado esquerdo, porém é uma rosca para a direita. Tá? É uma rosca direita. Por quê? Porque o sentido de rotação, ó, é o sentido horário. Então, vocês estão imaginando, ó, ela está entrando aqui, dá a volta, vem para esse canal aqui, dá a volta, vem nesse canal e assim vai. Então, quando o sentido de rotação da rosca aqui, ó, tem essa inclinação para o lado esquerdo, quer dizer que o sentido de torção é uma rosca direita. Então está aqui, ó, no sentido horário. Agora, e se o sentido de inclinação for para a direita agora? Ó, analisando aqui, ó, como referência, essa linha está inclinada para o lado direito. Então, se ela é inclinada para o lado direito, né, ela da esquerda para a direita, então é uma rosca esquerda. Por quê? O sentido de rotação, né, é no sentido anti-horário. Tá? Então, esse aí também é um parâmetro para você diferenciar a rosca. Então, eu tenho como perfis de filetes para classificar o sistema roscado. Tenho sentido de torção, que é para a direita ou para a esquerda. Então, rosca direita ou rosca esquerda. E agora a gente vai conhecer aqui, ó, a nomenclatura de rosca. Essa parte ela é bastante detalhada, viu? Não precisa se preocupar com isso nesse momento. Eu vou mandar um material em PDF para vocês, para ter como consulta. Então eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Vai ser item por item, tá bom? Então aqui, ó, o primeiro quer dizer o passo da rosca. Tá lá. Então como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Na aula prática que eu costumo fazer com os alunos, um dos momentos que a gente tem é medir o passo da rosca. É uma das informações mais importantes que tem. Então tá aqui, ó. É a distância que existe entre este canal, nessa crista aqui, ó, até a próxima. Tá? Então eu estou pegando aqui, ó, uma volta completa. Se eu pegar um ponto aqui, analisar esse ponto e dar uma volta de 360 graus nesse parafuso, ele vai ter essa distância. Então, eu vou parar, vamos supor, uma porca aqui. Se eu der uma volta completa, a hora que eu terminar, a porca vai estar aqui. Então, essa distância que existe entre o início e até o final de uma volta completa é chamada de passo da rosca. Agora está aqui, ó, o diâmetro externo.
Então, esse aqui ó, é o diâmetro externo do meu parafuso. Depois eu tenho o diâmetro interno. Tá vendo? Ele equivale ó, ao fundo do canal. Tá aqui, ó. Fundo do canal é o diâmetro interno. Então, eu tenho o diâmetro externo e tenho o diâmetro interno. Depois, ó, eu tenho o diâmetro do flanco. O que é o diâmetro do flanco? Ó, é esse ponto que eu mostrei no outro desenho que exerce a maior pressão dos esforços. Tá? Então, é exatamente ó, o meio dessa altura entre o diâmetro externo, o diâmetro interno, exatamente na metade é onde tem. Isso vai variar um pouco em relação ao perfil de rosca, tá? Dependendo do tipo de rosca, isso muda, que é o caso daquela rosca dentro de serra, aí já vai mudar um pouquinho. Rosca quadrada mantém, a trapezoidal também mantém, e a rosca redonda também muda um pouquinho. Mas, de modo geral, a variação é bem pequena, tá? A gente pode considerar como sendo a metade aqui, tá? Entre o diâmetro externo e o diâmetro interno, a metade dessa altura é o diâmetro do flanco. Isso. Depois, o ângulo de inclinação do filete. Pessoal, esse ângulo de inclinação de filete ele é muito importante porque ele diferencia duas nomenclaturas de roscas diferentes. Tá? A rosca métrica e a rosca Whitworth, ela tem inclinações diferentes aqui. Então, quando a gente vai analisar esse grau de inclinação, que está aqui ó, exatamente ó, entre esse flanco aqui ó, e o próximo aqui ó, junto do canal, esse ângulo aqui que existe é o ângulo do filete, tá bom? E daqui a pouco eu já vou mostrar a diferença entre as duas nomenclaturas de sistema roscado. Vamos terminar esse pedacinho aqui, ó. Fundo do filete, ó. Esse daqui, ó, esse fundo do filete, ele mostra aqui qual é aquela parte chanfrada no final do canal do filete, ó. Tá? Qual que é essa distância aqui, ó? É o Fzinho. Depois eu tenho aqui, ó, o ângulo de hélice, que é o ângulo de rotação, tá? É esse ângulo que tem aqui, ó, como base, tá? Essa medida entre o centro do eixo, tá? E a inclinação. Então esse aqui, ó, é o ângulo de giro, tá? Da minha rosca, ou do caso aí desse parafuso aqui, ó, tá? É esse ângulo aqui que vai determinar a questão de esforços, viu? Depois, ó, crista do filete. Pessoal, crista do filete é igual à crista do fundo aqui? Não, não é igual. Ela tem uma pequena diferença. E depois a altura H lá, ó, tá? Tá aqui, ó, entre o fundo do canal, né? E a altura. Tá, a altura do filete do parafuso, ó. Muito bem. Agora, ó, analisando a questão de rosca, agora a gente falou de rosca externa, agora a gente vai falar de rosca interna. Que no caso aí, vou pegar como exemplo a porca. Então, eu tenho aqui ó, o diâmetro da porca. Pessoal, o diâmetro da porca, ele é igual ao diâmetro, né, externo do parafuso? Não, não é. Tá? Então, se eu pegar aqui ó, o diâmetro externo do parafuso, né, então eu vou colocar a porca, ela vai girar em torno do parafuso. Se o valor do diâmetro externo do parafuso for igual ao diâmetro da porca, o que vai acontecer? Não vai entrar, né? É o mesmo valor, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, essa altura da porca, esse diâmetro, ele é um pouquinho maior do que o parafuso. Então, se eu estiver falando, vamos supor, de um parafuso M12 e uma porca M12, eles não têm o mesmo diâmetro. A porca ela vai ter um diâmetro um pouquinho maior
em relação ao parafuso. Precisa ter uma pequena folga entre os dois aí. Quando nós estávamos trabalhando lá na questão de vibração, se eu de repente colocar uma porca ali numa máquina que tem uma vibração muito grande, o que vai acontecer? Exatamente essa folga que existe entre o diâmetro do parafuso, o diâmetro externo e o diâmetro da porca, se eu não tiver ali um material, uma arruela, alguma coisa que exerça uma pressão adicional, é essa diferença que vai promover com que tenha o afrouxamento do sistema que está sendo aprisionado ali. Tá? Então, e assim, não pode ser muito justo, porque senão a quantidade de esforços que tem ali ia promover a trinca no material e ele acaba quebrando. Então, eu tenho que ter ali, para fazer esse dimensionamento, o tipo de material que eu estou utilizando, né? Se de repente é um aço, um alumínio, se tem um tratamento térmico ou não, qual é a temperatura que vai ser submetido esse conjunto. Então, veja só que escolher o acoplamento de um parafuso numa máquina não é tão simples assim. Se você imaginar que você vai estar trabalhando aí com sistemas que vão estar submetidos aí a grandes pressões atmosféricas, submetido a grandes variações de temperatura, e se esse material for duro demais, ele vai trincar. Então, vou pegar como exemplo. Vamos imaginar que você está montando um motor de um avião a jato e você vai utilizar um tipo de parafuso. Além da temperatura do motor ser extremamente alta, né? Ele vai estar trabalhando, a área externa desse motor vai estar numa temperatura muito baixa. Então, vai ter um problema aí relacionado a isso. Quando ele pousar, o esforço que vai estar submetido no momento do pouso, né? Aquela força do avião aterrissando, também é uma outra situação. Então, veja que fazer essa escolha não é tão simples quanto parece. É claro, se você estiver fazendo um conserto na sua casa, numa máquina que você usa ocasionalmente e tal, de repente vai levar muitos e muitos anos para de repente acontecer um problema e acabar quebrando. Mas em máquinas, né, então vou pensar, questão de motores, aviação, guindaste, extremamente complicado você fazer esses tipos de cálculo, porque você está trabalhando com muito esforço, com uma questão de tração ali muito grande, variações de temperatura, então tem que tomar muito cuidado. Aproveitando, o que acontece muito de acidente, principalmente aqui no Brasil, vira e mexe acontece isso, é aqueles parques infantis aí, né, de recreação, aí, os parques que o pessoal monta e desmonta nas cidades. Aqueles brinquedos lá, pessoal, é claro, existe ali um profissionalismo, claro que tem, mas é muito perigoso você pensar que uma porca que está lá sendo utilizada, de repente, num carrinho, na montagem de uma estrutura de um carrinho de bate-bate lá, de repente, na hora da montagem e da desmontagem, aquele conjunto porca-parafuso pode estar sendo utilizado, de repente, lá naquela montanha-russa, que é um esforço completamente diferente, né? Então, veja como é complicado a gente lidar com esse tipo de situação, né? Então, e pode ocasionar acidentes sérios, como de vez em quando a gente vê aí que as pessoas acabam se machucando e inclusive até morrendo por conta de manutenção ou montagem equivocada desse tipo de parque de diversão aí. O D1, que é o diâmetro do furo da porca, tá? Então esse daqui, ó, ele não pode ser igual com o diâmetro lá do parafuso, tá? Tem uma diferença aí também, porque senão não ia dar certo aí, eles iam acabar travando. A altura H, que é a diferença entre os dois, tá? Que é a altura do filete da porca, tá? Então tá aí. Os demais seguem o mesmo padrão, tá? A questão de ângulo, a questão do fundo do canal, aqui é o mesmo, tá? Uma diferença maior está aqui. Bom, o sistema de roscas, né, triangulares, ele segue um padrão aí. Então eu tenho 3 tipos que são utilizados. Então tá aí, ó, rosca métrica, rosca Whitworth e rosca americana. Pessoal, no Brasil a gente utiliza aí como padrão
o Sistema Internacional de Medidas, que utiliza o metro como como a sua unidade básica, tá? Os outros utilizam polegada. Então, os outros dois tipos ali, muito utilizados lá na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e em boa parte do mundo vai trabalhar aí com a parte métrica. Então tá aqui, ó. Então eu tenho para a norma ISO, né, de rosca métrica, eu tenho a rosca normal e a rosca fina. E a norma 9527 é a que determina os parâmetros que são utilizados nos dois tipos de rosca. Então vamos conhecer um pouquinho aqui, ó. Nomenclatura de rosca. Tá aí, ó. Nossa, agora começou a ficar complicado. Vamos ver, entender o que está falando esse desenho. Pessoal, eu gosto muito da área de desenho técnico, né? Eu sou professor dessa área também, então eu sei quanto que é difícil para quem está começando na área fazer a leitura e interpretação de desenho. Não é tão fácil assim. Mas vamos com calma e eu vou mostrando passo a passo de cada um desses aqui. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui que está do lado esquerdo se refere a esse desenho. Aqui eu tenho um conjunto aqui, ó, de rosca externa. Eu estou falando de parafuso. Então vocês estão vendo que eu tenho um perfil aqui, ó, que é um perfil de um parafuso. E depois eu tenho uma rosca interna que é da porca. Então estou mostrando um conjunto interligado aqui de porca e parafuso. E aqui, ó, olha o que eu falei para vocês daquela altura, aquela diferença que existe entre o canal e a crista, né, do parafuso e da rosca. Ó, tá vendo que tem uma folga aqui? Ó? Tem um pequeno espaço. Ó, tá vendo? Então não pode ser justo. Ele tem que ter uma variação aqui também. Tá? Porque se não tiver essa variação, a questão de você receber impacto, força, temperatura, dilatação diferente. Tá? Se eu for analisar no microscópio, a estrutura, né, que a gente viu lá atrás, vocês devem ter visto isso em materiais, a estrutura cristalina da porca, o momento que ela foi usinada, que ela foi feita, é diferente da estrutura cristalina do parafuso. E isso vai acontecer mesmo. Só que, se eu não permitir que tenha uma liberdade aqui, ó, no grau de dilatação desses elementos, eu vou promover trincas aqui, ó, podendo ocasionar um efeito em cadeia nesse sistema molecular aqui e acabar rompendo. Posso ter problemas aqui de infiltração de umidade, promover aqui, ó, oxidação, ou seja, ferrugem desse conjunto. Então, isso aqui, ele tem que ser respeitado. Então, vamos lá. Ângulo do perfil da rosca, ó, 60 graus. Tá? Aquele ângulo de inclinação. Diâmetro menor do parafuso, D1. Tudo isso daqui eu só juntei, tá, pessoal? Aquelas informações que eu já mostrei para vocês, elas estão agora todas reunidas aqui. Então, eu estou distinguindo cada uma delas. Como é que eu calculo esse diâmetro menor do parafuso? Tá aqui, ó. Deixa eu fazer um lembrete, antes que alguém esteja aí perdendo os cabelos. Pessoal, eu não vou mandar ninguém calcular isso. Eu não vou pedir para ninguém ficar decorando forma. Pode ficar tranquilo. A ideia é que vocês conheçam aquilo que vocês estão trabalhando. Tá? É para conhecer isso aqui. Antigamente, quando as pessoas estavam lá na nossa oficina e precisavam fazer uma barra roscada, eles iam usinar, iam trabalhar isso aí num torno e fazer um parafuso lá. Hoje, já não se faz mais isso. É antieconômico você pensar num negócio desse. Você vai lá na loja e compra o parafuso. Então, quem tem que saber calcular tudo isso daí é quem fabrica isso aí, não quem utiliza. Quem utiliza precisa saber o que é uma rosca métrica, o que é uma rosca Whitworth, o que é uma rosca padrão americano, saber aonde aplicar o tipo do perfil de rosca. Então, você fala assim, eu vou pegar uma rosca métrica, M12 lá, perfil triangular, e vou aplicar numa máquina que ela tem um grande diâmetro e grandes esforços. Não vou poder utilizar essa daí. Eu tenho que utilizar uma rosca de perfil redondo.
Ah, eu vou utilizar uma que eu preciso ter movimento, né? Então, vou imaginar onde que um sistema que tem que ter movimento. O macaco de um carro. O macaco de um carro, se você for lá olhar, você vai ver que o sistema de rosca dele é um perfil trapezoidal, que é para facilitar o deslocamento transversal. Jamais ele vai ser de um perfil triangular. Então, é isso que vocês têm que saber. Aonde aplicar isso? Calcular isso, se porventura você for trabalhar numa fábrica, você vai ter que calcular isso. Mas se você só vai utilizar, você só tem que saber aonde empregar esse conhecimento. Tá? Mas para que a gente conheça, que a gente saiba, eu estou trazendo a informação. Então, esse D1 aqui, ó, ele não é à toa. Não é assim. Ele tem um porquê. E o porquê está aqui, ó. O diâmetro D1 aqui, ó, ele é igual ao diâmetro D aqui, ó, menos o valor do passo, que está o P aqui, ó, multiplicado por 1,2268. Tá? Então, eu vou pegar o D menos este valor aqui, que é um coeficiente, vezes o passo. O que era o passo? Ó, é a distância, lembra? De uma volta completa, o quanto que a rosca vai caminhar. Então, esse aqui é o passo. Então, tá aqui, ó. Tá aí, eu vou ter o diâmetro menor do parafuso. Diâmetro efetivo do parafuso, olha lá. É o D2, ó. O que é o D2? Ou D maiúsculo aqui, ó. Tá vendo? Ele está no mesmo meio, ó. D2 aqui, ó. E o Dzão 2, ó, que está aqui, ó, é o meio. Tá? Metade. Então tá lá, ó. Ele vai ser o D, que está aqui, ó, menos esse coeficiente 0,6495 multiplicado por quem? Pelo passo do parafuso. Lembra que eu falei que o passo era importante? Então tá aí, ó. Por isso que ele é importante. Porque ele é utilizado como princípio em vários cálculos. Agora, ó, folga entre a raiz da porca e a crista do filete. Tá aqui, ó. A folga tá aqui, ó. Esse Fzinho aqui, ó. Então, o que ele vai ser? Vai ser 0,045 multiplicado por quem? De novo, ó, pelo passo aqui do parafuso, aqui, ó. Aqui. Depois, o diâmetro maior da porca. O diâmetro maior da porca vai ser o D mais 2 vezes o valor de F minúsculo. Por que minúsculo? Porque é esse F aqui e o Fzinho aqui também, ó. Né? Tem 2 vezes, porque tem o outro lado também. Tá? Então vai estar aqui o D. Entenderam por que é o D? Ó, eu vou ter esse daqui e o outro lado da porca, né? Não tem um giro completo? Então, do outro lado, eu também tenho que ter esse aqui, ó, que está lá embaixo, né? Deu a volta. Se eu cortar a porca no meio, eu tenho essa parte de cima e tenho a parte de baixo. Então, eu tenho que ter 2 vezes o Fzinho aqui, ó. Olha lá. Diâmetro menor da porca. Tá aqui, ó. Dzão. É o D menos 1,0825 multiplicado novamente pelo passo do parafuso. Diâmetro efetivo da porca. Tá aqui, ó. Ele é igual ao quê? Ao D2, ó. Eu tinha mostrado isso para vocês, ó. Tá aqui. Os dois são iguais. Altura do filete do parafuso. Deixa eu recolher a setinha. O H aqui, ó. Esse HE aqui, ó, entre o fundo do canal e a altura daquele chanfre que eu mostrei para vocês, ó, tá aqui, ó, é 0,61343 multiplicado pelo passo do meu sistema aqui. Depois eu tenho embaixo aqui, ó, raio de arredondamento da raiz do filete, tá aqui, ó, que é 0,34434 vezes o passo, e depois o raio de arredondamento da porca.
está lá em cima, que vai ser 0,063 vezes o passo. Pronto. Tá todo mundo desse jeito aí, não tá? Pensando, vai cair na prova? Não, não vai cair na prova. É para conhecimento de vocês e saber aonde buscar essa informação quando precisar. Porque tudo isso está em uma tabela, tá? Já é tabelado. Bom, agora, nomenclatura de rosca Whitworth. Tá aqui, ó. Tem essas formas. A gente vai falar um pouquinho. E, novamente, ó, eu tenho que pensar no passo do parafuso. Agora, ó, a rosca Whitworth já começa diferenciando por aqui, ó. Eu tenho um ângulo de inclinação aqui, ó, diferente, né? Lá era de 60, aqui é de 55. Perfil redondo. Anterior, perfil triangular. Então, ó, rosca Whitworth normal, BSW, e a rosca Whitworth fina, BSF, tá? A forma para a confecção de rosca Whitworth normal e a fina é a mesma, apenas varia os números de filetes por polegadas, tá? Então, o que é o filetes por polegada? É o número de cristas que existe em uma polegada. Então, passo aqui. Então, tá aqui, ó, o A. Isto. Nesse desenho aqui eu não marquei com as setas, tá? Mas tá aqui, ó, o ângulo alfa aqui, ó, que ficou lá, tá aqui, ó, 55. O passo aqui, ó, é 1 polegada dividido pelo número de voltas. O HI tá aqui, ó, altura. E o HE, que tá aqui, ó, que é do parafuso, tá aqui, ó, elas são iguais, ó. Tá vendo que aqui não tem aquela folga? Tá? Então já é diferente, né? A utilização desse daqui já não é igual da outra. Aqui eu tenho que ter aquela folga, tenho que ter dilatação, tá? Aqui eu posso ter perfis maiores, né? Diâmetros maiores, lá são diâmetros menores. Então, a gente já começa a ver aí. Bom, nota, no sistema americano, a rosca normal é caracterizada pela sigla NC, National Courage, e na rosca fina pela sigla NF, National Fine. Então, esse aqui é o sistema americano. Agora, quais são as informações que eu preciso saber de modo prático, no dia a dia, na fábrica, na oficina? É esse aqui, ó. Eu fiz um resumo daquelas informações e estou passando para vocês. Então tá aqui, ó. No sistema métrico, medidas das roscas são determinadas em milímetros. Então esse é o primeiro momento. O filete tem a forma triangular. O ângulo de inclinação é de 60 graus. A crista é plana. Eu tenho que ter diferença, lembra? E a raiz é arredondada. Então, a rosca métrica fina, num determinado comprimento, possui maior número de filetes do que a rosca normal. Então, aquela rosca fina. Permite melhor fixação das roscas, evitando afrouxamento do parafuso em caso de vibração de máquinas. Então, quando eu vou estar utilizando uma rosca fina, é para esse tipo de aplicação. Então, eu posso ter uma rosca escrito M12. O que é M12? M quer dizer de sistema métrico. 12 é o diâmetro nominal do conjunto. Então, eu posso ter M12 normal e M12 fina. Então, tá aqui, ó, sistema métrico. Whitworth, como é que eu diferencio uma da outra? As medidas são em polegadas. Então, já é um ponto para diferenciação. O filete tem a forma triangular. A inclinação é de 55 graus. Cristas e raiz são arredondadas. E o passo é determinado dividindo-se uma polegada pelo número de filetes que tem dentro dessa polegada. Tá? Então, essa aqui é o sistema Whitworth. E o sistema americano? Tá aqui, ó. As medidas são expressas em polegadas, tá?
O filete tem a forma triangular, o ângulo também é de 60, parecido com a métrica, tá? A crista é plana e a raiz arredondada, só que as medidas são em polegadas. E o número de filetes é determinado como? Quantidade de filetes por polegada. Bom, como é que eu faço para medir isso? Tem um instrumento, não sei se todo mundo conhece, que é o chamado pente ou canivete de rosca. Tá? Então, ele é um gabarito, que ele tem vários perfis roscados, e ele tem métrico e em polegada. E eu tenho também no sistema pente de rosca Whitworth, pente de rosca métrico, pente de rosca americano. E entre eles eu tenho a variação, se ele é normal ou fino. Então vamos lá. Esses instrumentos são chamados verificadores de rosca. Fornecem a medida do passo em milímetros ou em fillets por polegada. E também a medida do ângulo do fillet. Então ele já vem gravado isso. O pente de rosca, o canivete de rosca, possui um lado com padrão métrico e um lado com padrão inglês em polegada. Também há em apenas um padrão e os mais antigos com outros tipos de roscas. Tá? Então, eu tenho uma variação aí. Pessoal, eu já procurei isso aqui para comprar. É fácil você encontrar no mercado aí. Só que assim, para quem utiliza bastante isso daqui, compensa comprar. No nosso caso aqui, a escola tem, quando a gente precisa fazer uma prática, uma coisa assim, a gente pega o da escola. Então, ninguém precisa sair comprando canivete de rosca, porque não vai utilizar tanto assim, né? Vocês vão precisar de um parafuso, você vai na loja e compra o parafuso. Agora, se você está lá numa oficina, aparecer um parafuso, você não sabe qual é e vai querer saber, aí esse instrumento aqui é o mais adequado. Posso fazer isso com paquímetro? Claro que pode, só que vai dar mais trabalho. Você vai ter que ter mais tato para trabalhar lá e fazer as medições ali, calcular o passo e tudo mais. Com o pente de rosca, é só você comparar e você já tem a informação à sua disposição. Então tá aí, ó. Para quem não quiser, você pode comprar aí uma régua de aço, pelo amor de Deus, pessoal. Se for trabalhar com isso aqui, jamais, nunca, em hipótese alguma, vai utilizar aquelas régua plástica que vem junto com um brinde de pacotinho de bolacha, hein? Pelo amor de Deus. Né? Nem aquelas lá que vem como chama? Aquelas sacolinhas de brinquedo de aniversário que às vezes vem umas reguinhas para fazer desenho. Não é isso aí não, tá? Isso aqui tem que ser uma régua de aço padronizada e normatizada, tá? É para poder trabalhar com precisão no seu trabalho, não vem com fazer porcaria. A mesma coisa com o paquímetro, tá? Paquímetro de plástico é só para enfeite. Ninguém, por favor, ninguém vai trabalhar profissionalmente com paquímetro de plástico, hein? Eu já vi gente trabalhando com isso. Paquímetro é um equipamento de precisão que tem que ter cuidado com ele, jamais também ficar colocando ele dentro do bolso, carregando na oficina. Se você fizer isso dentro de uma fábrica, o seu supervisor vai pegar, você vai ouvir um monte, hein? Então, por favor, tenha cuidado com os equipamentos que vocês estão utilizando, tá? Mas se precisar, não tem um canivete de rosca, então tá aqui, ó. Você pode usar uma régua de aço ou pode usar um paquímetro. Fazendo o quê? Fazendo a medida do passo da rosca ou contando o número de filetes por polegada. Aí você vai saber se você está trabalhando com Whitworth, se é americano ou se é métrica. Tá aí. Bom, tá aí, ó. O exercício que eu vou programar para vocês fazerem, né? Não vai ser na aula de hoje, né? Na aula da semana que vem, vai ser uma aula só de exercício. Eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem e aí vai ser por tempo. Então, por favor, quem estiver vendo esse vídeo, tá, fora do horário de aula, na próxima aula, na sexta-feira da semana que vem, vai ter uma atividade que vai ser realizada dentro do período de aula. Tá? Eu vou abrir o material para vocês às 7 horas da noite e vou fechar ele às 23 horas. Ou seja, vocês vão ter os 2 blocos para poder responder. Então, vai ser só na sexta-feira da próxima semana para trabalhar com isso daí. Tá? Então, como é que eu vou trabalhar as informações? Eu vou dar uma tabela para vocês, ó, tabela. Essa tabela eu vou ter aqui, ó, as medidas são em milímetros, é uma rosca métrica normal, então eu tenho tabelas aqui, ó, normal, métrica normal,
métrica fina, Whitworth normal, Whitworth fina, americana normal, americana fina. O tipo do ângulo está aqui, ó. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho lá o valor. Diâmetro nominal 20. Tá. Como é que eu calculo aquelas informações? Já está tabelada. Lembra que eu falei para vocês que não precisava ficar decorando? Porque basta eu pegar aqui, ó, a tabela. Então eu pego aqui, ó, diâmetro normal. Vamos lá. Rosca M20. Está aqui, ó. Se eu precisar fazer um desenho, eu preciso de detalhes, eu pego aqui a informação, tá? Então tá aqui, ó. Qual que é o diâmetro menor? Tá aqui, ó. 16,933. A altura do filete tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, entre as 18 e a 22, ó, a altura do filete é igual. Depois, ó, diâmetro menor tá aqui, ó. Raio da raiz. Então eu vou pegando todas as informações. Essa tabela, ela se divide aqui no meio, ó. Tá? O que acontece? Daqui para frente, ó, eu já estou falando sobre a porca. Tá aqui, ó. Então, diâmetro maior, diâmetro menor, raio da raiz. E aí eu chego aqui, ó. Parafuso, o passo, tá aqui, ó. Olha o passo do parafuso aqui, ó, de 2,5 milímetros. Então, ó, veja o seguinte, ó, se eu pegar essa tabela, a rosca M18, M20 e M22, ela tem o mesmo valor de passo. E o diâmetro? O diâmetro é diferente. Então, se eu pegar um paquímetro e eu for lá e medir entre as cristas, né, do filete, e pegar lá o valor 2,5. Aí você vê na tabela, olha aqui, é rosca M20. Cuidado, você pode ser uma M18 ou uma M22. Tá? Então, só essa informação não basta. Por isso que eu deixei marcado aqui, ó. O valor do passo, ele é utilizado em mais de um tipo de rosca. Tá? E aí o diâmetro, tá aqui, ó. Aí o diâmetro eu consigo marcar, ó. O diâmetro da M18 é 16,376 e o outro é 18,376. Ó. Tem 2 milímetros de diferença aqui. Tá? Então, toma cuidado na escolha desses valores aqui, baseando só no passo. Tudo bem? Então, pessoal, hoje é só isso. Semana que vem tem uma atividade. Eu vou passar para vocês. Vai ficar a noite inteira aberto. Só que depois que encerrar, não consigo mais inserir informação. Tá? Então, das 7 da noite, das 19 horas até as 23 horas, o material vai estar à disposição para responder. Não vai deixar para abrir no último momento, porque quando chega a 23 horas, o sistema fecha e não aceita mais a entrega de material. Tudo bem? Pessoal, fiquem com Deus. Bom final de semana. Fiquem bem aí e protejam-se, tá? Continuem aí tendo as medidas de higiene aí, usando máscara, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.